Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 3, capítulo 20. O mar é realmente imenso. As coisas que ele estava aprendendo com Robin eram muito diferentes de tudo que ele já tinha ouvido antes. Ele aguardava ansiosamente a jornada que tinha pela frente. Entretanto, depois de discutirem por um tempo, Buggy começou a relembrar seu passado com Shanks. Ao descobrir que Buggy só comeu a Barabara no Mi e perdeu a capacidade de nadar por culpa de Shanks, mas que Shanks também o salvou de se afogar. Ah, então o Shanks te salvou, exclamou Luffy, olhando para Buggy com súbita compreensão. Não é esse o ponto. Buggy rugiu de volta, com o rosto contorcido de forma cômica. De qualquer forma, a culpa é toda daquele desgraçado. Meus planos de vida foram atrasados em 10 anos por causa dele. Então decidi que se não posso conquistar o mar, vou saquear todos os tesouros em terra firme, usando o poder desta fruta cortadora. Buggy exibiu um sorriso malicioso. Então qualquer um que se atreva a tocar no meu tesouro. A parte superior e inferior do corpo de Buggy se separaram, e seu torso voou pelos ares. Não importa quem sejam, eu não os perdoarei. Buggy rugiu, ultrapassando Luffy e disparando em direção a uma figura esguia à distância. Largue meu tesouro! Gritou Buggy, com as adagas em punho, avançando em direção a Nami. Droga! Ele me viu. Nami entrou em pânico, pois acabará de conseguir roubar o tesouro dos piratas do Buggy. Luffy se virou, olhando com curiosidade para a metade inferior de Buggy, que ainda estava de pé no chão. Robin levantou-se de repente. Essa era a oportunidade que ele estava esperando. Não pense que pode escapar de mim. Nami, veja como vou te picar em pedacinhos. Buggy gargalhou sadicamente, aproximando-se de Nami. No instante seguinte, a expressão de Buggy se contorceu instantaneamente em agonia. Luffy desferiu um chute certeiro na virilha de Buggy. Sua metade inferior, agora decepada, ainda estava vulnerável no chão. O som fraco de algo se quebrando pôde ser ouvido. Baque! A parte superior do corpo de Buggy, que estava no ar, caiu no chão. Minha virilha! Atacado no ponto fraco máximo do homem, o rosto de Buggy se contorceu de dor. No entanto, sua resiliência, aprimorada no navio de Roger, o impediu de perder a consciência imediatamente. Mas no segundo seguinte, rachadura! Robin liberou sua força bestial ao limite absoluto. Ele continuou com outro chute poderoso, atingindo exatamente o mesmo ponto que Luffy havia atingido. O som estilhaçado foi muito mais nítido desta vez. A agonia acumulada era insuportável. Os olhos de Buggy reviraram e ele finalmente perdeu a consciência, ainda que temporariamente. O alvo perdeu a consciência. Característica saque disponível. Características saqueáveis. Especialização em bala de canhão. Azul fruta picada, roxo escuro nascido do mar, ouro supremo, descartado, ponto. Apareceu uma tela de notificação. O Haki do Conquistador não despertado ainda não era um poder, apenas um potencial latente. Potencial de exposição só podia ser explorado uma vez, o mesmo para equipar. O Haki do Conquistador despertado, no entanto, podia ser explorado como uma característica do tipo força. Robin não tinha intenção alguma de saquear a fruta picada do Buggy. Primeiro, ele não precisava de uma Akuma no Mi tão medíocre. Segundo, se ele a roubasse, Buggy se libertaria da maldição da Akuma no Mi e não seria mais rejeitado pelo mar. Isso poderia potencialmente tornar Buggy um fator imprevisível e significativo no futuro. Robin preferiu manter o rumo futuro sob seu controle. Utilizar a insignificante Barabara no Mi para neutralizar uma possível complicação futura foi mais vantajoso para Robin. Quanto a saquear a fruta e depois matar Buggy, Buggy já havia seguido o procedimento padrão de One Piece antes da luta e revelado suas conexões. O relacionamento dele com Shanks e Hyleg poderá ser muito útil para Robin no futuro. A Barabara no Mi simplesmente não era valiosa o suficiente para justificar o sacrifício desses potenciais benefícios futuros. O objetivo de Robin estava claro desde o início. Saquear. Robin ordenou mentalmente. Uma tênue luz dourada, visível apenas para Robin, saiu do corpo de Buggy e entrou no de Robin. Instantaneamente reacendeu-se, brilhando com um esplendor deslumbrante. E saqueado com sucesso. Nascido do mar, ouro supremo. Capítulo 21. Verificar características, pensou Robin. Uma tela materializou-se diante dele. Características de Robin. Navegação, branco, força da besta, azul, Haki do Conquistador, ouro claro, fortuna da facção, ouro supremo, nascido do mar, ouro supremo. Físico sobre-humano, roxo profundo, equipando. Físico demoníaco, roxo profundo, equipando. Aura de azura, especial, equipar. Deus Sol, ouro supremo, equipando. Nascido do mar, ouro supremo, nascido para o mar. Possui talento incomparável para natação, supremo em todos os oceanos. Simplesmente nadando no mar, pode aprimorar sua própria disposição real, fortalecendo assim o Haki. A etiqueta descartado havia desaparecido. Essa característica de ouro supremo, que havia se atenuado depois que Buggy comeu a fruta picada, agora brilhava intensamente no corpo de Robin, totalmente reativada. Nascido do mar, ouro supremo. O código de trapaça definitivo para treinamento de Haki finalmente era dele. Robin fechou os olhos e respirou fundo. Voxox! A brisa do mar acariciou o rosto de Robin. Tudo é diferente agora. Robin abriu os olhos lentamente, um leve sorriso se formando em seus lábios, uma expressão que refletia sua recém-descoberta disposição régia, como esperado de um código de trapaça para aprimorar disposição e Haki.
Mesmo sem ter entrado no oceano ainda, sentir a brisa do mar foi uma experiência completamente diferente de antes. Robin agora conseguia perceber claramente a energia que emanava do próprio mar, transportada pelo vento. No mundo de One Piece, a energia do mar era onipresente. O ditado de Barba Branca, todos no mar são filhos do mar, não eram apenas palavras vazias. Acontece que a maioria das pessoas simplesmente não conseguia sentir essa energia. Aqueles que conseguiam perceber diretamente a energia do mar eram usuários de Akuma no Mi ou rejeitados pelo próprio mar, ou indivíduos como Robin agora que possuem uma característica como nascido do mar, Ouro Supremo. No entanto, os usuários de Akuma no Mi eram rejeitados pelo mar. Eles sequer conseguiam se mover livremente quando submersos em sua energia. Mas Robin, por meio de Nascido do Mar, Ouro Supremo, poderia utilizar essa energia do mar para se tornar ainda mais forte. Confiança absoluta. Era como se ele tivesse se tornado o filho predileto do mar. Mesmo sem nadar, apenas sentir a energia do mar no vento provocou uma mudança profunda na mentalidade de Robin. Era como um peixe voltando para a água completamente à vontade. E a energia positiva do mar o encheu de imensa autoconfiança. Essa sensação era simplesmente maravilhosa demais. Robin contemplou o oceano distante, sentindo uma vontade irresistível de mergulhar e nadar. Só de nadar no mar, ele poderia aprimorar sua disposição, fortalecendo assim seu Haki do Conquistador. Com a característica Nascido do Mar, Ouro Supremo, alcançar o nível de Haki do Conquistador totalmente dominado. Infusão, Ouro Supremo. Atingindo a força de um Yonkou no auge, era uma questão de tempo. Além disso, possuir o Nascido do Mar, Ouro Supremo, significava que o potencial de Haki de Robin agora estava no zênite absoluto do mundo de One Piece. O próprio Kaido disse, só o Haki pode transcender tudo o resto. Portanto, possuindo o maior potencial de Haki no mundo de One Piece, Robin estava destinado a se destacar acima de todos. Uma curva confiante, quase dominadora, tocou os lábios de Robin. Sua declaração anterior, originalmente destinada apenas a ganhar fama, garantir um apelido legal e testar a reação de Luffy ao equipar a característica, pareceu um tanto dramática demais na época. Mas agora, tendo adquirido a característica Nascido do Mar, Ouro Supremo, pareceu perfeitamente natural, completamente justificado. Fazer afirmações arrogantes sem ter forças para sustentá-las era tolice. Mas com poder suficiente, tais afirmações se tornavam a ambição dos fortes. A mentalidade de Robin havia mudado fundamentalmente. Seu desgraçado, como você ousa me tratar assim? Nesse instante, Bug finalmente recuperou a consciência da dor excruciante. Instintivamente, ele ativou sua fruta cortadora, dividindo todo o seu corpo em ainda mais pedaços. Se aqueles dois desgraçados acertassem mais alguns golpes certeiros como aqueles, o ponto fraco dele ficaria realmente destruído de forma irreparável. Você é bem durão, né? Comentou Robin, agora de ótimo humor. Ele até olhou para Bug com um certo ar de benevolência. Sem Bug, ele não teria obtido uma característica tão incrível que potencializa seu desempenho. Mais importante ainda, essa característica havia dado a Robin a mentalidade ideal para um indivíduo poderoso. Porque tenho a sensação de que você está de alguma forma diferente de antes. Bug, embora furioso e querendo se vingar de Luffy e Robin, hesitou por um momento ao olhar para Robin novamente. Tendo passado anos no navio de Roger, Bug, apesar de sua fraqueza atual, ainda possuía um olhar aguçado. Anteriormente, embora Robin possuísse um poderoso Haki do Conquistador, Bug não o considerava um indivíduo verdadeiramente forte. Não se tratava apenas de força bruta. O Robin de outrora não possuía a aura de um homem forte. Pessoas como o Capitão Roger ou o Vice-Capitão Hyleg. Só de estarem ali, mesmo sem usar Haki, elas emanavam uma aura de força aterradora. Essa era a presença que nascia da mentalidade de uma potência de primeira linha. Mas o Robin que estava diante dele agora parecia completamente diferente. Forte. Só de estar ali, esse homem se sentia terrivelmente forte. Foi como uma metamorfose completa em comparação com antes. Bug sentiu uma sensação de desorientação e em seguida balançou a cabeça vigorosamente. Que diabos há de errado comigo? Por um instante aterrador, ele pensou ter visto uma sombra do Capitão Roger naquele cara. Aquele mesmo ar imponente pronto para desafiar qualquer coisa, pronto para esmagar tudo sob seus pés. Chega de conversa. Você me deixou em maus lençóis. Veja só como vou acabar com você de forma espetacular. Talvez lembrando-se de seus próprios dias de bravura no navio de Roger por causa da presença de Robin, e contrastando isso com seu estado atual, Bug explodiu em uma fúria alimentada por vergonha e raiva. Corta, corta. Peças, junta-te. Bug rugiu, com a intenção de reunir todas as partes separadas do seu corpo. Voxas! Bug olhou para si mesmo, perplexo. Só que os pés dele tinham chegado. Ah, meus órgãos genitais. Bug olhou para o lado e soltou um grito de fúria chocada. Nami usou uma corda para amarrar cuidadosamente todos os outros membros e o torso que estavam separados dele. No momento, Bug consistia apenas em uma cabeça, 2 mãos e 2 pés. Xixixi, aquele ladrão é incrível. Luffy sorriu, esticando os braços para trás. Voa para longe, Bug. Gomu Gomuno. Ah, parem. Bug gritou aterrorizado, observando os punhos de borracha se aproximando rapidamente. Bazuoka, gritou Luffy. Bug foi lançado para o alto, tornando-se uma estrela brilhante à distância. Ha. Nós ganhamos. Luffy comemorou, erguendo os braços. Sabendo que Bug não tinha informações sobre Shanks, e percebendo que seus ataques de borracha não seriam capazes de desferir um golpe fatal no usuário da Barabara no Mi, explodi-lo para longe era a melhor opção. Então ser arremessado para longe realmente te transforma em uma estrela. Interessante, ponderou Robin, protegendo os olhos enquanto observava a estrela de Bug desaparecer, com um sorriso no rosto. Resta saber se Bug conseguiu encontrar as partes do seu corpo, como na história original.
Piratas do Chapéu de Palha contra Piratas do Bug, vitória dos Piratas do Chapéu de Palha, vitória completa. E Robin, tendo adquirido o Nascido do Mar, Ouro Supremo, foi o maior vencedor de todos. Capítulo 22. Aqui. Vocês precisam disso, não é? O mapa da Grand Line, disse Nami, entregando o mapa marítimo a Luffy após o término da batalha. Você está me dando isso? Luffy olhou para Nami, agradavelmente surpreso. Bem, nós meio que nos juntamos, não é? E eu não teria conseguido o tesouro dos piratas do Bug sem vocês, respondeu Nami, sorrindo enquanto olhava para os 2 grandes sacos de tesouro ao seu lado. Se convertido em Belize, esse tesouro valeria 10 milhões. Essa foi a maior captura dela até hoje. Afinal, sem Robin e os outros, Nami não teria ousado se infiltrar sozinha na base de um grande pirata com uma recompensa de 15 milhões de Belize. Mas mesmo que tenhamos cooperado de certa forma, este tesouro é todo meu. Nami abraçou os sacos com força, sua expressão voltando a ficar cautelosa após o momento de felicidade. Xixixi. Com isso, podemos ir para a Grand Line, certo, Robin? Luffy, completamente desinteressado no tesouro, ergueu um mapa da Grand Line com entusiasmo e chamou Robin. É verdade, mas ainda precisamos de um navio pirata de verdade. E de um navegador, respondeu Robin após examinar cuidadosamente o mapa. Com apenas um mapa de navegação, branco, Robin teve dificuldades até mesmo para entendê-lo corretamente, quanto mais para se orientar na Grand Line. A Grand Line, hein? Um sorriso feroz se espalhou pelo rosto de Zoro. Depois que Robin lhe abriu os olhos para as possibilidades, Zoro estava ansioso para ir até a Grand Line e perseguir sua ambição. Navegadora? Ela não está bem aqui? Xixixi. Luffy apontou para Nami, sorrindo. Nami estava olhando fixamente para os 3, sem expressão. Ela nunca tinha conhecido piratas tão completamente indiferentes a uma quantidade tão grande de tesouro. Esses caras, seus olhos não demonstravam ganância, apenas sonhos. Piratas que zarpam puramente em busca de seus sonhos. Será que pessoas assim realmente existem neste mundo? Enquanto Nami refletia sobre isso, ouviu as palavras de Luffy e imediatamente respondeu. Ei, eu já disse que não vou entrar para uma tripulação pirata. Mas então, os olhos de Nami percorreram o ambiente pensativamente, e ela sorriu novamente. No entanto, fazer parceria com vocês parece bastante vantajoso. Talvez possamos continuar trabalhando juntos. Xixixi. Então está decidido. Nami será nossa navegadora. Luffy gritou animado. Navegador temporário, corrigiu Nami. Bem-vinda a bordo, Nami, disse Robin, estendendo-lhe a mão com um sorriso. Assim como quando ele a convidou para dançar no transatlântico de luxo. Ao ver esse gesto, Nami lembrou-se claramente de seu primeiro encontro com Robin, sentindo uma sensação de déjà vu. Ela havia presumido que eles nunca mais se encontrariam naquele vasto mar, que o até nos encontrarmos novamente de Robin era apenas um clichê casual. No entanto, não só o desejo se concretizou hoje, como ela de alguma forma se tornou a navegadora temporária do navio dele. Nami assentiu, pegando a mão de Robin com os lábios cerrados pensativamente. Vocês derrotaram o Bug, o palhaço? Nesse instante, uma voz surpresa os interrompeu. Robin e os outros se viraram e viram um velho, de cabelos brancos, aparência frágil, mas vestindo uma armadura feita em casa e com roupas estranhas. Olhando para eles incrédulo. Sim, derrotamos a tripulação do Bug. Quem é você, velhote? Luffy admitiu prontamente, olhando para o velho com curiosidade. Eu sou Boodo, o prefeito desta cidade laranja. Quem são vocês? Vocês não parecem fuzileiros navais, apresentou-se Boodo, e então perguntou, com o rosto ainda demonstrando traços de choque. Os piratas Bug, derrotados por essas crianças? A cidade deles foi tomada pelos piratas do Bug. Eles devem odiar piratas. Definitivamente não conte a eles quem você é. Nami sussurrou com urgência. Eu sou Luffy. Eu sou um pirata, anunciou Luffy sem rodeios. Pum. Nami quase caiu de cara no chão. Ha 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 ha. Zoro deu um tapa na coxa, gargalhando alto. Robin também deu uma risadinha ao ver a cena. Luffy clássico. Piratas. O rosto do prefeito Boodo se contraiu. Ah, estou morrendo de fome. Velho, pode nos oferecer uma refeição? Luffy deu um tapinha na barriga. Usar os poderes da Akuma no Mi consumia muita energia. Que tipo de pirata pede para alguém pagar uma refeição para ele? Nami não conseguia encontrar palavras para descrever o comportamento de Luffy. Um pouco de bebida seria bom, acrescentou Zoro, esperançoso. Um bom drink depois de uma luta era um dos maiores prazeres de Zoro. Com certeza devemos comemorar como se deve, concordou Robin, ainda eufórico por ter adquirido a característica Nascido do Mar, Ouro Supremo. Até você, Robin. Nami sentiu-se completamente exasperada. Será que esses caras tinham noção da situação? Eles eram piratas. E a cidade desse prefeito tinha acabado de ser ocupada por piratas. Sigam-me, disse Boodo inesperadamente após um momento de silêncio. Muito bem. Comida. Luffy seguiu Boodo animadamente. Zoro e Robin seguiram sorrindo. Nami, embora exasperada, não teve escolha a não ser acompanhá-los com seus sacos de tesouro. Boodo os conduziu até sua casa. No caminho, encontraram o pequeno cão Chou Chou, que guardava fielmente a loja de animais deixada por seu falecido dono. Chou Chou, por não ter formado o mesmo vínculo com Luffy como na história original, latiu ferozmente para o grupo, acalmando-se apenas um pouco depois que Boodo o tranquilizou. Robin simplesmente sorriu com isso. Comparado a forjar a mesma amizade a partir da história, o que Chou Chou realmente precisava, a preservação da loja de animais repleta de memórias de seu mestre.
já havia sido alcançado implicitamente ao derrotar Bug. Buodley preparou comida para eles. Durante a conversa, Buodley percebeu claramente que o grupo de Robin era diferente dos piratas do Bug e explicou tudo o que havia acontecido na cidade. Luffy, por sua vez, apenas se concentrou em encher a boca sem dizer nada. Ao ouvir a história de Show Show, de como o cachorro se recusou a deixar a loja repleta de memórias, mesmo enfrentando os piratas Bug, determinado a proteger o legado de seu mestre, Nami ficou visivelmente comovida, mas se sentiu impotente para fazer qualquer coisa. Ah, estou cheio. Tão cheio. Ok, vamos embora. Obrigado pela refeição, velhote. Luffy deu um tapinha na barriga, radiante de satisfação. Como você consegue sorrir tão feliz depois de ouvir o que aconteceu aqui? Piratas são mesmo de sangue frio, sempre tirando dos outros o que é importante com tanta facilidade. Nami disparou de repente, olhando para o sorriso de Luffy, transbordando de emoção. Não importa o que eu diga, o que aconteceu aqui já aconteceu. O que foi perdido não volta, certo? Luffy respondeu simplesmente, olhando para Nami. Mas você não pode ser tão indiferente, gritou Nami, desabafando sua frustração. Ela sabia que era verdade. Seu desabafo foi motivado pelos paralelos entre a situação da cidade e o sofrimento de sua própria cidade natal. Mas no instante seguinte, uma mão repousou delicadamente no ombro de Nami. Jovem? Nami olhou para ele, assustada. Luffy não está sendo indiferente. Isso é apenas o jeito do Luffy, a força dele, disse Robin seriamente. Conversar é sempre a coisa mais fácil a fazer, mas não muda nada. Assim como acontece com você, Nami. Nami começou a protestar, mas as próximas palavras de Robin a deixaram atônita e sem palavras. Você com certeza também tem sua própria história, mas não vamos perguntar. Mesmo que nos contasse o que aconteceu, jamais conseguiríamos entender de verdade como você se sente agora. Só falar sobre isso não vai mudar o que você passou. Mas quando você sentir que é a hora certa. Nami olhou fixamente para o rosto de Robin, que agora exibia um sorriso tão caloroso e radiante quanto o sol. Conte conosco quanto precisar, Nami. Nós a ajudaremos, mesmo que tenhamos que arriscar nossas vidas. Agora somos camaradas. Nami olhou para Robin sem palavras. Robin então olhou para Luffy com um sorriso. Certo, Luffy? Xixixi. Isso mesmo. Luffy gritou de volta, entusiasmado. A compreensão que Robin tinha do companheirismo ressoou perfeitamente com Luffy. Zoro não disse nada, apenas esboçou um sorriso feroz e ajustou ligeiramente a empunhadura de sua vado Ichimonji. Esse sentimento também ressoou profundamente em Zoro. Nami apertou os lábios, lutando para controlar suas emoções. Ela apertou a mão de Robin que repousava em seu ombro, encostando delicadamente a testa nela, como se finalmente tivesse encontrado algo sólido em que se apoiar. Recebeu forte reconhecimento de Monk D. Luffy. Vínculo aumentado. Progresso na equipagem de características aumentado. Físico sobre-humano, roxo profundo, terminou de equipar. Uma tela de notificação apareceu diante de Robin. Capítulo 23. Verificar características. Características de Robin, navegação, branco, físico sobre-humano, roxo escuro, aqui do conquistador, ouro claro, fortuna da facção, ouro supremo, nascido do mar, ouro supremo. Físico demoníaco, roxo profundo, equipando. Aura de azura, especial, equipar. Deus Sol, ouro supremo, equipando. Físico sobre-humano, roxo profundo, estava agora totalmente equipado. Robin conseguia sentir a comida que havia ingerido mais cedo, e que ainda não havia sido totalmente digerida, sendo processada por seu corpo a uma velocidade surpreendente, convertendo-se em nutrientes e nutrindo-o. Além disso, sua resistência e força receberam um enorme impulso em todos os aspectos. Com a habilidade de combate roxo profundo agora ativa, Robin possuía mais opções ofensivas além do seu Haki do Conquistador, e característica de nível superior do mesmo tipo detectada. Força da besta azul convertida automaticamente em nutrientes. Apareceu outra notificação. A primeira característica azul que Robin obteve após a transmigração cumpriu seu propósito. Embora os atributos azuis não pudessem ser usados como materiais de aprimoramento, este não era um cenário de aprimoramento. Em vez disso, o atributo físico sobre-humano, roxo escuro, de nível superior, efetivamente anulou o atributo força bestial, azul de nível inferior. Aproveitando as propriedades da característica físico sobre-humano, roxo escuro, a energia da força bestial, azul, foi convertida em nutrição, aprimorando ainda mais o físico de Robin. No entanto, esse efeito de sobreposição foi um evento único. Adquirir características físicas adicionais de nível azul no futuro não proporcionaria nutrição adicional. Somente obtendo atributos de combate de nível roxo claro ou superior ele poderia aprimorar o físico sobre-humano, roxo escuro. Robin sentiu seu físico ficar um pouco mais forte. Embora a diferença entre as características azul e roxo escuro fosse enorme, cada pequena ajuda era bem-vinda. No momento, em termos de físico bruto, Robin superou Luffy pelo equivalente a uma característica azul. Os ganhos obtidos no encontro com os piratas Bug superaram em muito as expectativas de Robin. Ele não só havia adquirido o Nascido do Mar, Ouro Supremo, como também havia completado o físico sobre-humano, roxo profundo, equipado por Luffy. O progresso na obtenção do atributo Deus Sol, Ouro Supremo, também avançou consideravelmente. Em seguida, ele só precisava esperar que o físico demoníaco, roxo profundo, de Zoro terminasse de ser equipado. Assim que isso acontecesse, a visão de Robin se concretizaria. Seu potencial físico atingiria o nível máximo absoluto do mundo de One Piece. Robin cerrou o punho, sentindo a onda de poder, um leve sorriso brincando em seus lábios.
Com as características totalmente equipadas, Robin podia controlá-los perfeitamente. Então não havia risco de ele perder o controle devido ao aumento repentino de força. Agradecemos a sua hospitalidade. Já vamos nos despedir, disse Robin, dirigindo-se ao prefeito Buodo. No momento, o desejo mais urgente de Robin era mergulhar no mar e experimentar o poder da característica nascido do mar, Ouro Supremo. Buodo de repente se endireitou e fez uma reverência profunda de 90 graus em direção a Luffy, Robin e os outros. Palavras não conseguem expressar minha gratidão. Obrigado. Obrigado por salvarem esta cidade. Lágrimas escorriam pelo rosto do antigo prefeito. Xixi, não se preocupe com isso. Relaxa, respondeu Luffy com seu sorriso característico. Robin sorriu ao observar a cena e em seguida olhou para Nami. Seus olhares se encontraram. E Nami retribuiu com um pequeno sorriso. Ela entendeu. Robin estava mostrando a ela, não apenas dizendo, que eles não ofereceriam palavras inúteis de consolo, eles agiriam. Quando ela sentisse que era o momento certo, se ela apenas pedisse, Robin e sua equipe realmente arriscariam suas vidas para ajudá-la. Camaradas, hein? Nami apertou os lábios pensativamente. Içar velas. No porto, Nami amarrou seu pequeno barco ao lado de uma das embarcações menores dos piratas Bug, preparando-os para navegar lado a lado. Luffy estava de pé, energicamente na proa, anunciando sua partida aos gritos. Plop! A declaração de Luffy foi respondida pelo mergulho de Robin na água. Robin, o que você está fazendo? A água do mar me deixa fraco. Luffy gritou, tentando se esquivar dos respingos de água, olhando preocupado para Robin no mar. Só me deu vontade de nadar. Robin riu gostosamente, deliciando-se com a água do mar. Incrível! Emocionante! Robin sentiu cada célula do seu corpo vibrar de alegria. Como esperado da característica nascido do mar, estar no oceano era como estar em casa. Nami observava Robin rindo livremente na água, com os olhos cheios de uma emoção complexa. Robin no mar foi uma experiência completamente diferente. Livre, confiante e poderoso. Muitos adjetivos poderiam descrevê-lo agora. Mas, resumindo, Robin no oceano parecia praticamente brilhar. Nascido do mar, Ouro Supremo, ativado. Disposição real aumentada. Intensidade do Haki do Conquistador aumentada. Nascido do mar, Ouro Supremo, ativado. Disposição régia aumentada. No entanto, Robin rapidamente percebeu algo. Após o aumento inicial na intensidade do Haki, as ativações subsequentes apenas aumentaram sua disposição. Robin continuou a nadar, analisando as mudanças dentro de si. Será possível? Robin saltou do mar e voltou para o barco. Ele respirou fundo, sentindo a energia do mar no vento. Disposição régia acumulada assimilada. Intensidade do Haki do Conquistador aumentada. Disposição régia acumulada assimilada. Intensidade do Haki do Conquistador aumentada. Uma série de notificações apareceu. Eu vejo. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Robin. A disposição, adquirida por meio dessa característica de nível trapaceiro, não foi conquistada no cadinho da batalha, forjada no sangue e nas falhas dos inimigos. A característica nascido do mar, Ouro Supremo, essencialmente transformou disposição, e Haki do Conquistador, elementos normalmente impossíveis de treinar diretamente, em algo que poderia ser fortalecido através de uma forma de exercício. E como qualquer exercício, exigia um período de digestão posterior. Usar o treinamento físico como analogia tornou tudo mais fácil de entender. Para fortalecer o corpo após o exercício, é necessário comer, digerir, absorver os nutrientes e, finalmente, sentir o fortalecimento. Da mesma forma, para fortalecer o Haki usando o nascido do mar, Ouro Supremo, o mesmo processo foi necessário. Nadar no mar com nascido do mar, Ouro Supremo, melhorou a disposição. Isso foi como comer. Para realmente ficar mais forte após comer, a disposição acumulada precisava ser digerida e absorvida antes de poder ser usada para aprimorar o Haki. Não admira que Bug estivesse tão absurdamente confiante, praticamente arrogante, antes de comer a Bara no Mi. Mesmo os pesos pesados de elite como Roger, apesar de possuírem uma imensa disposição, apenas emanavam Haki. Não o mesmo tipo de arrogância imprudente que Bug demonstrava. O motivo era que Bug não havia despertado seu Haki do Conquistador. Ele não conseguia digerir a disposição adquirida com o nascido do mar, Ouro Supremo, para fortalecer seu Haki de fato. Portanto, ele não conseguia controlar totalmente a imensa disposição gerada pela característica, o que o levou a agir como um tolo arrogante e imprudente. Nascido do mar, Ouro Supremo, somente após despertar o Haki do Conquistador seu poder total pôde ser verdadeiramente utilizado. No entanto, mesmo com a etapa adicional de digestão, isso não afetou a velocidade geral com que Robin conseguia ficar mais forte. Afinal, Robin era humano, não um peixe. De qualquer forma, ele não poderia passar 24 horas por dia, 7 dias por semana no oceano. O período de digestão coincidiu perfeitamente com sua necessidade natural de repouso. Sentindo seu Haki ficar cada vez mais forte, Robin deu um leve sorriso. Essa sensação foi muito boa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 24. Em algum lugar no Mar do Leste, um navio ostentando a bandeira de caveira dos piratas Bug navegava ao lado de outra pequena embarcação, ambas amarradas juntas. Luffy estava claramente infeliz por navegar sob a bandeira de Bug. Ele queria desesperadamente sua própria bandeira de caveira. Mas o desenho da bandeira foi pintado diretamente na vela, e eles precisavam que a vela estivesse içada para se deslocarem. Luffy tentou protestar, mas um olhar penetrante de Nami o silenciou instantaneamente.
Assim como na história original, Luffy deixou um saco de tesouros para trás para a reconstrução da Cidade Laranja, o que lhe rendeu uma bronca daquelas de Nami. Contudo, apesar de ter dado uma bronca em Luffy, Nami não estava realmente zangada no fundo. Ao ver a situação precária da Cidade Laranja, ela se lembrou fortemente de sua própria casa, a vila de Kokoyazi, que sofria sob o regime violento de Arlong. Ajudar a reconstruir Cidade Laranja era algo que Nami realmente queria fazer. Ao mesmo tempo, a percepção de que Robin e sua tripulação eram fundamentalmente diferentes de outros piratas se aprofundou dentro dela. Ao se lembrar das palavras anteriores de Robin, uma onda de emoção percorreu o coração de Nami. Será que ela deveria confiar em Robin e nos outros? Mas aquele monstro, Arlong, será que a tripulação de Robin realmente conseguiria derrotá-lo? Ela quase tinha conseguido juntar os 100 milhões de belis necessários para recomprar a vila Kokoyazi de Arlong. Seria mesmo necessário correr esse risco agora? Mas, será que a palavra de Arlong era realmente confiável? Não. Pare de pensar assim. Se não, qual foi o sentido de trabalhar tanto para ganhar esses 100 milhões de belis? Nami olhou fixamente para o mapa náutico, perdida em pensamentos, e então balançou a cabeça vigorosamente. Neste momento, o foco deve ser planejar adequadamente para esses caras. No estado atual, eles não têm a menor chance de sobreviver à Grand Line. Como eu imaginava. Tentar chegar à Grand Line com barcos como esses é pura imprudência, afirmou Nami seriamente após se recompor, olhando do mapa para as duas pequenas embarcações amarradas de forma improvisada. Acho que realmente precisamos de mais tripulantes, comentou Luffy da proa, enquanto mordiscava uma maçã. Não se trata apenas de pessoal. A falta de equipamentos adequados neste navio definitivamente não nos manterá seguros, declarou Nami com as mãos na cintura. Exatamente. Precisamos mesmo de um músico. Luffy concordou de todo o coração. Um músico? Ha 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 ha. Zoro não conseguiu conter o riso ao ouvir isso. Indo para a Grand Line, notoriamente conhecida como o Cemitério dos Piratas, e a coisa mais importante era um músico? O modo de pensar de Luffy era verdadeiramente diferente do de qualquer outra pessoa. Seu idiota. Robin, diga alguma coisa. Você também entende de navegação, não é? Nami, agora um tanto acostumada com a lógica bizarra de Luffy, só conseguiu levar as mãos à cabeça em exasperação antes de se virar para Robin. Robin, que havia acumulado disposição suficiente através de Nascido do Mar, Ouro Supremo, e estava atualmente digertando. Essa energia absorvendo a energia do mar através do vento para fortalecer seu Haki, abriu os olhos ao ouvir Nami. Relaxa, Nami. Você é a navegadora da nossa tripulação agora. Minhas habilidades de navegação não chegam nem perto das suas. Você decide nosso próximo rumo, disse Robin com um sorriso. Como Nami havia se juntado ao bando apenas temporariamente e ainda não era uma chapéu de palha oficial, Robin não podia equipar suas habilidades. A característica de Nami, senso climático, ouro claro, embora não relacionada a combate, era algo que Robin desejava muito. Afinal, até mesmo o autor original afirmou que o incrível talento de Nami para sentir as mudanças climáticas com o corpo, se combinado com a Goru Goru no Mi, poderia potencialmente elevar seu poder de combate acima do de Zoro, tornando-a a segunda mais forte da tripulação do Chapéu de Palha. Mesmo sem a Goru Goru no Mi, apenas adquirir Zeus aumentou drasticamente as habilidades de combate de Nami. Só podemos imaginar o quão aterrorizante seria a combinação da Goru Goru no Mi com a característica sentido climático, ouro claro. Robin, que tinha como objetivo obter a Goru Goru no Mi, naturalmente esperava conseguir também essa característica. Mas Robin não estava preocupado. A entrada permanente de Nami era apenas uma questão de tempo. Adquirir essa característica era inevitável. E quanto à navegação? Já que agora tinham um navegador, Robin ficou feliz em deixar o planejamento da rota inteiramente a cargo de Nami. O que Robin precisava fazer agora era continuar a ficar mais forte. Seu Haki do Conquistador, ouro claro, continuamente fortalecido por Nascido do Mar, Ouro Supremo, agora havia mudado, exibindo uma barra de progresso. Haki do Conquistador, ouro claro, o domínio inicial permite subjugar vontades mais fracas até a inconsciência, ouro claro. O domínio adicional permite a infusão básica de Haki do Conquistador em ataques, ouro profundo. Assim que essa barra de progresso fosse preenchida, o Haki do Conquistador de Robin seria automaticamente atualizado para o nível ouro profundo. Ele então seria capaz de infundir preliminarmente o Haki do Conquistador em seus ataques, atingindo o nível que Yamato demonstrou na história original. Uma vez evoluído para o Haki do Rei Dourado, mesmo dependendo exclusivamente do Haki do Conquistador, a força de Robin saltaria ao nível de um comandante Yonkou de elite. O poder do Haki do Conquistador era simplesmente avassalador. Mesmo no nível ouro profundo, antes de esgotar suas reservas de Haki, ele provavelmente conseguiria trocar golpes com o Yonkou usando o Haki do Conquistador infundido por um curto período de tempo. Isso era diferente de outros comandantes Yonkou ou candidatos a almirante, que muitas vezes não conseguiam nem mesmo resistir a um único golpe de um conquistador infundido em potência máxima, desferido por um Yonkou. Alguém capaz de realizar a infusão básica de Haki do Conquistador era definitivamente um forte candidato a ser o indivíduo mais poderoso abaixo do nível Yonkou. Almirante. Embora a barra de progresso da melhoria estivesse se movendo lentamente, o ponto crucial era que Robin poderia aprimorar seu Haki graças a Nascido do Mar, Ouro Supremo. Outros indivíduos poderosos no mundo de One Piece não possuíam tais meios. Eles só podiam contar com o processo lento e árduo de acumular disposição, através do sangue e das derrotas de seus inimigos para fortalecer gradualmente seu Haki. E essa acumulação, que não podia ser alcançada apenas com treinamento simples, era incrivelmente demorada. Antes de Luffy, mesmo personagens poderosos como Barba Branca e Gold Roger geralmente não atingiam o auge de sua força, dominando completamente
completamente a infusão de Haki do Conquistador, até bem depois dos 40 anos de idade. A idade em que os personagens mais poderosos do mundo de One Piece atingiam o auge de suas carreiras muitas vezes ultrapassava os 50 anos. A maioria dos atuais imperadores e almirantes da marinha, as figuras mais importantes dos mares, tinha mais de 50 anos, com a notável exceção de Shanks, o ruivo, que tinha menos de 40. Isso porque acumular disposição era incrivelmente lento, exigindo anos de experiência e inúmeras vitórias para forjar um Haki excepcionalmente forte. Mas Robin, possuindo a característica nascido do mar, Ouro Supremo, não precisava depender de tal acúmulo gradual. Ele só precisava treinar continuamente, nadar e digerir para fortalecer constantemente seu Haki do Conquistador até dominar completamente a infusão. Quanto mais Robin utilizava essa característica, mais satisfeito ficava com ela. Certo. Se formos um pouco mais para o sul, há uma ilha habitada. Seria ótimo se conseguíssemos um navio decente para chegar lá, anunciou Nami, estudando o mapa e planejando a rota com seriedade. Então vamos lá. Hora da carne. Luffy exclamou, erguendo as mãos. Não se esqueça da bebida. Zoro o lembrou. Vocês. Nami imediatamente voltou a exibir sua expressão exasperada e de dentes afiados. Sul, hein? Robin olhou para o horizonte. Ele já tinha consultado o mapa. O destino deles era a Vila Sirapi. Além de ser a cidade natal de Usopp, foi também o berço daquele navio, aquele cujo destino causou tristeza sem fim a incontáveis fãs de One Piece na Terra, o Going Merry. Tendo adquirido o físico sobre-humano, roxo profundo, o que Robin mais precisava agora era de um navio pirata bem equipado, e de um cozinheiro. Afinal, somente um navio devidamente equipado poderia armazenar grandes quantidades de carne rica em nutrientes. Barcos pequenos como esse só podiam transportar frutas para sustento durante as viagens. E comer apenas frutas não lhe permitiria utilizar plenamente o potencial de fortalecimento corporal de seu físico sobre-humano, roxo profundo. Robin fechou os olhos novamente, concentrando-se em assimilar a disposição, adquirida com o nascido do mar, Ouro Supremo, continuando a fortalecer seu Haki do Conquistador. Capítulo 25. Vila Sirapi, costa externa. Os piratas do Chapéu de Palha desembarcaram lentamente em terra firme. Finalmente em terra firme. Zoro se espreguiçou, relaxando os músculos rígidos. Depois de tantos dias apertado naqueles barquinhos, seus membros estavam dormentes. Na verdade, eu me senti bem, comentou Robin ali perto, com um sorriso cúmplice. Nadar livremente no oceano, aprimorando seu Haki do Conquistador, era um processo maravilhoso. E tendo adquirido a característica nascido do mar, Ouro Supremo, tornando-se o filho predileto do mar. Até mesmo navegar em barcos pequenos e um tanto apertados não lhe causava nenhum desconforto. Quem nada tão bem quanto você? Zoro lançou um olhar exasperado para Robin. Zoro tinha visto Robin nadar sem esforço e até tentou desafiá-lo para uma corrida na água, mas acabou sendo completamente derrotado. Uma parte significativa da viagem até aqui envolveu Robin simplesmente nadando ao lado dos barcos. A aldeia fica por aqui, disse Nami, apontando para a encosta à frente e consultando o mapa. Isso significa que podemos comer carne? Carne? Luffy correu animadamente para o lado de Nami. Você consegue pensar em outra coisa que não seja carne por 5 segundos? Nami desviou de Luffy, que começou a salivar só de pensar em carne. Também deveria haver um bar. Finalmente poderíamos tomar um drink de verdade, acrescentou Zoro com um sorriso. Vocês são inacreditáveis. O olho de Nami tremeu. Você trabalhou muito, Nami, disse Robin com um sorriso, olhando para ela. Robin. Nami sentiu uma onda de gratidão. Observe Luffy e Zoro, um só pensava em carne, o outro só em bebida. Somente Robin reconhecia suas habilidades de navegação. No entanto, parece que chegar àquela aldeia não será tão simples, comentou Robin calmamente, lançando um olhar para os arbustos na encosta. Definitivamente tem alguém aí, murmurou Zoro, semicerrando os olhos enquanto sua mão instintivamente ia em direção a Vado e Shimonji, desembainhando levemente a lâmina. Onde? Onde? Luffy olhou em volta freneticamente procurando por figuras. Perigo! Zoro gritou de repente. Uma chuva de bolinhas de gude caiu aos pés de Luffy, obrigando-o a desviar freneticamente. Ruído! Ruído! Então inúmeras pequenas bandeiras piratas estampadas com símbolos de caveira e ossos cruzados surgiram dos arbustos. É? Que legal! Luffy olhou animadamente para as bandeiras. Embora pequenas, as caveiras tinham um aspecto feroz. Luffy sempre quis ter sua própria bandeira de caveira. Será que este é mesmo o momento para admirar a bandeira de outra pessoa? Nami disse com uma expressão séria, olhando para Luffy. Hahaha. Eu sou Usopp, capitão da grande tripulação pirata que domina esta vila. As pessoas me elogiam muito, me chamando de Capitão Usopp. Um jovem de nariz comprido estava de pé sob a bandeira mais alta, apontando orgulhosamente para o próprio nariz comprido e gritando. Usopp acabará de terminar sua rotina diária de correr pela Vila Sirapi, avisando falsamente os moradores de que piratas estavam chegando. Logo após concluir essa tarefa, seu subordinado, Tamaneji, trouxe notícias de ter avistado navios piratas de verdade. Ao descobrir que a tripulação pirata era composta apenas por 4 pessoas, Usopp, determinado a proteger a Vila Sirapi da invasão, reuniu sua tripulação Piman, Ninjen e Tamaneji, e preparou uma emboscada no local. Ao ouvir as palavras tripulação pirata, a empolgação anterior de Luffy desapareceu instantaneamente. Seu rosto se curvou em um sorriso irônico enquanto ele olhava para Usopp.
Se você está pensando em atacar esta vila, sugiro que desista, porque meus 80 milhões de subordinados não vão deixar você escapar impune. Usopp continuou se gabando. Ruído de farfalhar. Assim que Usopp terminou seu blefe, ainda mais bandeiras piratas surgiram dos arbustos. Incrível! Luffy, que tendia a acreditar em tudo que as pessoas lhe diziam, gritou maravilhado. Ao ver o rapaz lá embaixo cair na armadilha tão facilmente, Usopp se sentiu bastante satisfeito consigo mesmo. Isso é mentira, não é? Mas no instante seguinte, a risadinha de Nami quebrou a arrogância de Usopp. Droga! Eles perceberam, gritou Usopp, agarrando a cabeça em pânico. Você realmente achou que alguém acreditaria na história dos 80 milhões de subordinados? Perguntou Robin a Usopp, divertido. Quantas pessoas vivem em toda a região do Mar do Leste? Droga! O inimigo tem alguém como um estrategista, gritou Usopp, olhando para Robin e levando as mãos à cabeça. 80 milhões pode ser um exagero, mas ainda tem os subordinados capazes. Usopp rapidamente recuperou a compostura, apontando para os arbustos atrás dele. As bandeiras piratas tremulavam para cima e para baixo, manipuladas por Piman, Ninjin e Tamaneji, criando a ilusão de uma força maior. São apenas 3 crianças, observou Nami com um sorriso travesso. Eles perceberam a farsa. Fujam! Piman, Ninjin e Tamaneji entraram em pânico instantaneamente, saíram correndo dos arbustos e dispararam. Ei! Não fuja! Gritou Usopp consternado. Hahaha! Você é muito engraçado. Luffy caiu na gargalhada, olhando para Usopp. Não me subestime, seu idiota. Sou um homem de imensa coragem. É por isso que me chamam de Usopp Corajoso. Ao ouvir a risada de Luffy, Usopp ficou irritado e furioso. Ele sacou um estilingue e apontou para Luffy. Ao ver Usopp sacar uma arma, o sorriso de Luffy desapareceu. Ele abaixou a aba do seu chapéu de palha. Vocês viram antes. Minha habilidade com estilingue é muito melhor do que a maioria das pistolas. Usopp ainda esperava assustar esses piratas com palavras. Agora que você sacou sua arma, esteja preparado para apostar sua vida nela, disse Luffy em voz baixa, inclinando levemente a cabeça para trás. Sob a sombra do chapéu, um brilho intenso reluziu em seus olhos. Usopp ficou genuinamente surpreso. Quer dizer, isso não é só um brinquedo para blefar. Já que você o sacou, tem que apostar a sua vida, afirmou Luffy, revelando sua clássica expressão de assunto sério. Robin acenou discretamente com a cabeça para Zoro. Uff! Zoro entendeu imediatamente. Ele colocou a mão em Vado Ichimonji, expondo a lâmina brilhante enquanto olhava atentamente para Usopp. Agora você está diante de piratas de verdade, acrescentou Zoro, adotando uma expressão igualmente intimidadora. Você está preparado para apostar sua vida? Robin concluiu com uma expressão séria e um toque de presença dominadora emanando dele. Agora, possuindo a aura de uma verdadeira potência, a mera presença de Robin poderia deixar até mesmo piratas do calibre de Bug desconfortáveis. Uma sensação avassaladora de pressão tomou conta de Usopp instantaneamente. Clean! O projétil caiu do estilingue de Usopp, aterrissando a seus pés. Uau! Piratas de verdade têm mesmo uma presença e intensidade diferentes quando falam. Assustador, pensou Usopp, com uma gota de suor frio na testa. Ahahaha! Mas para a confusão de Usopp no instante seguinte, Robin e os outros se entreolharam e caíram na gargalhada. Brincadeirinha! Eu só estava repetindo algo que ouvi do Shanks, um pirata que eu respeito, explicou Luffy, ajeitando o chapéu com um largo sorriso. Shanks, você conhece o grande pirata Shanks? Usopp olhou fixamente, completamente chocado. Sim, e seu pai é o Yasop, certo? Luffy continuou, ainda sorrindo. É? Usopp ficou tão chocado que caiu morro abaixo. Robin observava com um sorriso estranho. Usopp se parece muito com Yasop. Parece que até Luffy consegue se lembrar claramente dos rostos quando eles estão conectados à sua rede. Procedimento clássico do mundo de One Piece. Robin então fixou seu olhar em Usopp. O Usopp tem alguma característica que eu preciso? Capítulo 26. Xixixi. Delicioso. Luffy, convidado por Usopp, deu uma enorme mordida em um pedaço de carne e exclamou alegremente. Ao lado dele, Robin também comia a uma velocidade incrível. Tendo já equipado o físico sobre-humano, roxo profundo, o apetite de Robin agora rivalizava com o de Luffy. Assim como Luffy, Robin estava completamente farto de comer maçãs. Além disso, os nutrientes de toda essa carne estavam sendo rapidamente absorvidos por meio de seu físico sobre-humano, roxo profundo, fortalecendo o corpo de Robin. Muito bom, né? Não acredito que você conhece meu pai, Luffy. Usopp sorriu alegremente. Ouvir notícias sobre seu pai, Yasop, o deixou incrivelmente feliz. Eu o conheci quando era pequeno. Você é a cara dele, então te reconheci na hora, disse Luffy entre uma garfada e outra de carne. Então meu pai está na tripulação daquele grande pirata Shanks, hein? O rosto de Usopp se encheu de admiração. A pontaria do seu pai é incrível, lembrou Luffy com carinho. Ouvi falar tanto de você pelo Yasop que minhas orelhas quase caíram. O Yasop é um pirata incrível, acrescentou Luffy com um sorriso. Não é? Estou incrivelmente orgulhoso do meu pai por ter tido a coragem de se aventurar no mar daquele jeito, arriscando a vida, declarou Usopp orgulhoso. Verificar características. Robin, depois de ter terminado toda a carne da mesa, finalmente teve um momento para verificar as características de Usopp. Se não tivesse comido rápido, Luffy teria devorado tudo. Características do Usopp. Atirador de estilingue, roxo claro, inventor, roxo claro, hino da coragem, especial.
Atirador de estilingue, roxo claro, possui talento excepcional para atirar de longe. Ao usar um estilingue, pode ser ainda mais eficaz do que armas de fogo. Inventor, roxo claro, possui talento inventivo excepcional, capaz de criar diversos dispositivos e ferramentas. A característica atirador de estilingue, roxo claro, sendo uma característica de combate como físico sobre-humano, roxo escuro, refletia atualmente a capacidade de combate geral de Usopp com base em sua habilidade atual como atirador de elite. Não indicava seu potencial máximo. No mundo de One Piece, atiradores que dependiam exclusivamente da pontaria raramente atingiam altos níveis de poder de combate. Armas de fogo eram em grande parte ineficazes contra oponentes verdadeiramente fortes. Usopp, ainda sem treinamento nessa fase, só alcançou o nível de combate roxo claro combinando seu talento natural com a munição especial criada por meio de sua característica de inventor, roxo claro. Atiradores de elite verdadeiramente excepcionais atingiram o auge de seu potencial de combate através do Haki. Portanto, possuir uma característica de atirador roxo claro mesmo antes de aprender Haki já provava que o talento de Usopp para atirar era potencialmente comparável ao de seu pai, Yasop. É claro que isso não diminuiu a importância da habilidade pura de atirador de elite. Controlar o Haki já era difícil o suficiente. Imbuí-lo em projéteis e acertar alvos com precisão tornou-se exponencialmente mais difícil à medida que a força do Haki aumentava. Somente uma habilidade suprema de atirador de elite permitiria atingir inimigos com precisão usando projéteis que carregam um Haki incrivelmente poderoso. O mesmo princípio foi aplicado posteriormente quando Usopp usou plantas especiais em seus ataques. Somente uma habilidade suprema de atirador lhe permitiu lançar essas plantas com precisão nos locais ideais para obter o máximo efeito. Isso se mostrou válido até mesmo para atiradores de elite com Haki da observação. Embora o Haki da observação pudesse revelar a localização de um alvo, ver não garantia o acerto. Acertar o alvo com precisão ainda dependia fundamentalmente da habilidade de um atirador de elite. Inventor, roxo claro, era uma característica não relacionada a combate, semelhante à navegação. Seu nível atual refletia as capacidades inventivas de Usopp no presente. À medida que Usopp se tornasse mais forte e habilidoso no futuro, ambas as características provavelmente melhorariam de acordo. Mesmo assim, comparado com Luffy e Zoro, o conjunto atual de características de Usopp parecia bastante comum, mas aquela última característica especial, essa era algo completamente diferente. Os olhos de Robin se estreitaram ligeiramente. Hino da coragem. Especial, a timidez é natural aos seres vivos, mas a coragem é o hino da humanidade. Embora naturalmente tímidos e de vontade fraca em momentos críticos, podem entoar o hino da coragem da humanidade, liberando um poder muito maior do que sua própria força para mudar o rumo da batalha. Ao ler essa descrição, Robin sentiu uma genuína admiração. Usopp era naturalmente covarde, possivelmente o mais covarde do trio de fracotes dos chapéus de palha. Nem mesmo os Zolos negativos de Perona, que podiam drenar a vontade de viver de qualquer um, tiveram efeito sobre Usopp. Isso porque Usopp já estava no fundo do poço da negatividade e da covardia. Nem mesmo os poderes da Akuma no Mi poderiam piorar a situação. Comparado a Zoro, Luffy e outros, o personagem de Usopp não era exatamente popular entre todos. Mas não era culpa do Usopp, era sua natureza inata, praticamente codificada em seus genes, algo que ele não podia mudar. O que tornava Usopp admirável era sua capacidade de superar essa falha inerente, de cantar o hino da coragem da humanidade quando isso realmente importava. Para alguém naturalmente tão tímido e negativo, demonstrar tamanha coragem foi ainda mais louvável do que seria para uma pessoa comum menos propensa ao medo. Seu sonho de vida era se tornar um bravo guerreiro do mar, e Usopp, por meio de suas ações, provou que possuía a disposição necessária. Robin respeitava um homem como ele. Já que vocês dois se conhecem, isso facilita as coisas. Aliás, eu estava pensando se poderíamos encontrar alguém na sua vila que saiba navegar, e talvez conseguir um navio maior. Nami perguntou ao Usopp com um sorriso esperançoso. Como você pode ver, é apenas uma pequena vila. Você provavelmente ficará desapontado, respondeu Usopp, desviando o olhar nervosamente. Há uma enorme mansão lá no alto da colina, apontou Zoro de repente. A expressão de Usopp mudou instantaneamente. Nami percebeu essa mudança rapidamente. É? Esse é um amigo seu, Usopp? Você poderia pedir a ele para nos ajudar com algum dinheiro? Perguntou Nami, com os olhos se curvando em um sorriso. Não aí. Definitivamente não aí. Usopp reagiu quase instintivamente, gritando bem alto. Luffy e os outros olharam para Usopp, intrigados. Ah, lembrei que tenho algo importante para fazer. Conheço muito bem o dono daqui, então fiquem à vontade para comer e beber o quanto quiserem. Preciso ir. Até mais. Usopp disse de repente e saiu correndo. O que há de errado com ele? Ele parecia tão em pânico, Nami se perguntou em voz alta, observando a figura de Usopp se afastar. Croc. Luffy continuou comendo sua maçã. Bem, só há uma maneira de descobrir o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada, certo, Luffy? Sugeriu Robin com um leve sorriso nos lábios. Aquela mansão pertencia à amiga de Usopp, Kaia. E escondido naquela mansão estava outro pirata, Kuro, o Sem Planos, com uma recompensa de 16 milhões de belis. Considerando a recompensa e seu desempenho na história original, Kuro deveria possuir uma característica de combate de nível roxo, material perfeito para aprimoramento. Cada pequena ajuda é bem-vinda. Eles estavam prestes a entrar na Grand Line. Robin não perderia nenhuma oportunidade de ficar mais forte. Certo. Xixixi. Luffy sorriu. Capítulo 27. Vila Sirap, fora dos portões da mansão mais imponente. Robin e os outros foram levados até aqui pelos 3 subordinados de Usopp, Piman, Ninjin e Tamaneji. As crianças os encontraram justamente quando o grupo de Robin estava prestes a sair do restaurante.
inicialmente temendo que seu capitão Usopp tivesse sido ferido por esses piratas. Após descobrirem que Luffy conhecia o pai de Usopp, os 3 garotos prontamente os trouxeram até aqui. Robin ficou feliz por ter guias. Uau, é enorme! Exclamou Luffy, olhando fixamente para a mansão à sua frente. Com certeza, concordou Robin. Construir uma mansão tão grande e luxuosa em uma vila relativamente pobre, não é de admirar que Kuro a tenha escolhido como alvo. Se o capitão desaparecer por volta desta hora, é porque ele definitivamente está aqui, afirmou Tamaneji com convicção. O que ele faz aqui? Perguntou Luffy, curioso. Conta mentiras, respondeu Ninja sem rodeios. Isso não está certo, está? Comentou Nami, sentindo que Usopp estava dando um mau exemplo para as crianças. Não está errado. Está ótimo, retrucou Ninja na defensiva. Do que se trata tudo isso? Até Zoro estava curioso agora. A senhorita Kaia, que mora nesta mansão, é muito frágil. Além disso, ela está profundamente triste desde que seus pais faleceram há 1 ano. Mesmo com toda a sua riqueza, poderia haver algo mais triste do que isso? Então, o capitão a anima com suas incríveis histórias fantásticas. As 3 crianças explicaram com orgulho, trocando olhares. Ah, entendi. Então esse cara é muito bom, concluiu Luffy pensativamente. Então, a saúde da senhorita Kaia melhorou um pouco? Perguntou Nami, sua impressão sobre Usopp mudando significativamente para melhor. Muito melhor, declarou Tamaneji, orgulhoso. Muito bem. Então vamos perguntar se ela pode nos dar um navio. Luffy exclamou, erguendo a mão com um sorriso. Ei, a melhora dela é graças ao Usopp, né? Zoro apontou de braços cruzados, olhando para Luffy. O que a melhora na saúde da senhorita Kaia tem a ver com eles? Como podem simplesmente ir pedir um navio a ela? Vou lá perguntar. Xixixi. Luffy agarrou-se imediatamente à cerca da mansão. Gomu Gomuno. O braço de Luffy se esticou dramaticamente. Ei, seu idiota. Zoro e Nami avançaram, agarrando Luffy. Robin agarrou-se a Zoro. Já estou passando. Luffy soltou-o abruptamente. A elasticidade da borracha retraída lançou todos para o alto. Ah, e foi assim que escapamos daquele peixe dourado gigante. Ha ha ha. Tendo se separado do grupo de Robin mais cedo, Usopp veio até aqui, parado em um galho de árvore do lado de fora da janela da mansão, contando para Kaia lá dentro suas aventuras inventadas. Ele tinha acabado de chegar ao fim de sua história. O que é aquilo? Uma jovem de belos cabelos loiros e rosto delicado, embora com aparência claramente frágil, apontou repentinamente para o céu. Essa era a dona da mansão, Kaia. Usopp seguiu o dedo indicador de Kaia e ficou olhando fixamente, com os olhos arregalados em choque. Pessoas? Caindo do céu. Crash. Com um impacto tremendo, Robin e os outros aterrissaram. Aterrissagem suave, anunciou Luffy com o rosto na terra. Nem pensar. Nami rugiu, transformando-se em sua forma furiosa de dentes afiados. Se Robin não a tivesse protegido, ela achava que ia morrer. Ei, Robin, seu desgraçado. Zoro gemeu do chão, seu olho tremendo enquanto virava a cabeça dolorosamente para encarar Robin e Nami, que estavam sentados confortavelmente em suas costas. Desculpe, desculpe. Seu físico é mais forte. Zoro. Robin se desculpou sem um pingo de sinceridade. Robin estava sentado nas costas de Zoro, usando-o como almofada, enquanto Nami era carregada com segurança nos braços de Robin no estilo princesa. Sabendo muito bem o quão imprevisível Luffy podia ser, Robin agarrou Zoro na primeira oportunidade. Além disso, Zoro possui físico demoníaco, roxo profundo. Um pequeno impacto como esse só ajudará a fortalecer seu corpo, certo? Robin, obrigada, murmurou Nami depois de gritar com Luffy, olhando para Robin que a segurava com os lábios cerrados. Parece que Robin sempre a protege. De volta à Cidade Laranja, Robin disse que arriscaria a vida por ela. Essa lembrança ainda causava arrepios no coração de Nami. A promessa de Robin de arriscar a vida por seus camaradas. A perspectiva de Nami pode ter romantizado isso um pouco automaticamente. Se vocês dois vão se abraçar, façam isso em outro lugar. Eu ainda estou aqui embaixo. Zoro resmungou, ainda servindo de travesseiro humano. Ah! O rosto de Nami corou levemente e ela rapidamente pulou dos braços de Robin. Zoro, meu camarada, disse Robin, dando um tapinha no ombro de Zoro. Da próxima vez, só você e eu vamos ter um pequeno treino, ofereceu Robin com um largo sorriso, que paradoxalmente fez Zoro estremecer. Vocês estão todos bem? Perguntou Kaia preocupada, olhando para os recém-chegados. Tudo bem, tudo bem. Eles são todos grandes fãs meus. Novos membros dos piratas do Usopp, explicou Usopp rapidamente, suando de nervosismo. Esses caras são piratas de verdade. Embora Usopp soubesse que eles eram boas pessoas, revelar suas identidades poderia causar mal-entendidos entre os aldeões. Não, na verdade vim pedir um favor, corrigiu Luffy, ajeitando seu chapéu de palha enquanto se levantava, olhando para Kaia. Um favor? Meu? Kaia pareceu curiosa. Sim, precisamos de um navio grande, afirmou Luffy sem rodeios. Ei, vocês todos! Nesse instante, uma voz aguda gritou. Robin e os outros se viraram e viram um homem impecavelmente vestido como mordomo se aproximando lentamente deles. Kuro, pensou Robin. Verificar características. Capítulo 28. Características de Kuro. Garras de gato roxo claro, pé furtivo, roxo claro, técnica suprema Shakushi, manobra pé de gato roxo escuro. Garras de gato, roxo claro, a poderosa força dos dedos combinada com a arma garras de gato de 10 lâminas resulta em um poder destrutivo considerável. Pé furtivo, roxo claro, uma técnica de assassinato que utiliza movimentos de alta velocidade com passos felinos.
Técnica Suprema Shakushi manobra pé de gato roxo escuro, a técnica suprema mais poderosa de Kuro. Um ataque indiscriminado usando pé furtivo roxo claro. Utiliza movimentos de extrema velocidade e ataca com as garras de gato roxo claro para eliminar um grande número de inimigos. A velocidade desta técnica rivaliza com a técnica Soru dos 6 poderes. Sua desvantagem é que o usuário perde a noção de quem está atacando enquanto a técnica está ativa. Uma característica técnica suprema? Essa foi a primeira vez que Hoven se deparou com um. Após analisar cuidadosamente a explicação do sistema, Hoven compreendeu. Quando uma combinação de habilidades permitia que o poder de combate do usuário sofresse um salto qualitativo, uma nova característica de técnica suprema podia se manifestar. Por exemplo, o pé furtivo e as garras de gato de Kuro eram ambos de nível roxo claro. Mas quando ele liberou sua técnica suprema, Shakushi, sua capacidade de combate atingiu o nível roxo profundo. Quanto ao motivo pelo qual os supostos golpes supremos de Luffy e Zoro ainda não apareceram como características específicas. Isso aconteceu porque Luffy não havia desenvolvido a segunda marcha ou a terceira marcha, e Zoro não havia compreendido como cortar aço ou sequer entrado de fato no reino de espadachim, em oposição a apenas um lutador habilidoso com espadas. Nessa fase, os golpes supremos de Luffy e Zoro eram simplesmente eles exercendo 100% de seu poder atual. Eles não representavam um salto qualitativo em seu nível de combate. No entanto, se Hoven roubasse os atributos de Kuro, obter a técnica suprema Shakushi, roxo escuro, tornaria automaticamente os atributos pé furtivo, roxo claro, e garras de gato, roxo claro, inutilizáveis, ou talvez nem fossem roubados. Porque a característica da técnica suprema roxo profundo nasceu da combinação dessas duas características roxo claro. Ou seja, de Kuro, Hoven ganharia essencialmente apenas uma característica de combate roxo profundo. Mesmo assim, foi uma grande vitória. Uma característica roxo escuro estava um nível acima do roxo claro. Esse resultado já superou as expectativas de Hoven. Quem é esse cara? Perguntou Luffy, olhando para Kuro, que estava ajeitando os óculos com a palma da mão de um jeito peculiar. Cladadori, o mordomo da senhorita Kaia, respondeu Kuro calmamente, com o olhar se tornando mais penetrante em seguida. Você se importaria de ir embora? Ou há algo que você queira dizer? Perguntou Kuro, caminhando em direção a Hoven e aos outros. É isso aí. Precisamos de um navio, anunciou Luffy alegremente. De jeito nenhum. Kuro respondeu de repente irritado. Usopp, ouço falar muito de você. Você é o assunto do momento na vila, disse Kuro, olhando para a grande árvore onde Usopp se escondeu imediatamente ao chegar. Sério? Sou tão famoso assim? Percebendo que tinha sido visto, Usopp saiu timidamente de trás da árvore. Ouvi dizer que você costuma se aventurar bastante, não é? Bem notável para alguém tão jovem, comentou Kuro sarcasticamente. Você também pode me chamar de Capitão Usopp, sabia? Respondeu Usopp, empinando o nariz. Capitão. Ao ouvir essa palavra, Kuro empurrou os óculos para cima com a palma da mão novamente. Também ouvi rumores sobre seu pai. As palavras de Kuro fizeram o rosto de Usopp escurecer. Já chega, Cladador, e Kaia interveio, sabendo do passado de Usopp e tentando impedir Kuro. Você não passa de filho de um pirata imundo. Não me surpreenderia com nada que você fizesse, mas por favor, fique longe da minha senhora. Kuro ignorou Kaia completamente, gritando asperamente. A expressão de Luffy começou a mudar. Vê, você o chamou de imundo. O rosto de Usopp ficou extremamente pálido e irritado. Puh, hahaha. Mas quando a tensão estava no auge, uma risada zombeteira repentina quebrou o silêncio. Do que você está rindo? O olhar de Kuro se intensificou, fixando-se em Hoven. Luffy e os outros olharam para Hoven, surpresos com sua risada repentina, mas confiando nele, simplesmente observaram enquanto Hoven dava um passo à frente. Você não está levando seu papel um pouco a sério demais? Capitão dos Piratas do Gato Preto sem planos, Kuro, com uma recompensa de 16 milhões de belis, disse Hoven em tom de deboche, com um sorriso irônico nos lábios. A expressão de Kuro tornou-se sombria instantaneamente. O quê? Esse cara é um pirata? Recompensa de 16 milhões de belis? Maior que a do Bug? Luffy olhou para Kuro em choque. Kuro, acho que já ouvi esse nome. Mas ele não deveria ter sido executado pelos fuzileiros navais há muito tempo? Usopp gaguejou, com gotas de suor escorrendo pela testa. Mesmo que você seja amiga do Usopp, isso já é demais. Kaia protestou em voz alta, olhando para Hoven com raiva. De fato, não faço ideia do que você está falando. Aquele pirata Kuro foi executado pelos fuzileiros navais anos atrás, afirmou Kuro secamente, ajeitando os óculos com a palma da mão. Eu fornecerei as provas, respondeu Hoven, oferecendo a Kaia um sorriso gentil. Ele não se irritou com o desabafo da jovem. Frágil e doente desde a infância. Kaia provavelmente descarregava sua frustração em pequenos acessos de raiva quando se sentia particularmente mal devido à dor e ao sentimento de impotência. Mas Kaia era inerentemente bondosa. Assim que sua saúde melhorasse um pouco, sua natureza gentil e bondosa retornaria. Kaia simplesmente havia sido enganada por Kuro. Hoven então voltou seu olhar para Kuro. Você é idiota? Se esconde e só se dá ao trabalho de mudar de nome. Nem de aparência. Hoven casualmente mostrou o cartaz de procurado de Kuro. Ele havia conseguido esse pôster em Cidade das Conchas. Morgan, também conhecido como Mão de Machado, havia subido na hierarquia até se tornar o capitão da filial de Cidade das Conchas, em grande parte devido ao mérito de supostamente ter capturado Kuro. Na realidade, Kuro, cansado de ser perseguido pelos fuzileiros navais, pediu a seu subordinado Jango que hipnotizasse Morgan, fazendo-o acreditar que Kuro havia sido capturado. Então, um sósia foi executado pelos fuzileiros navais, permitindo que o verdadeiro Kuro se escondesse ali como mordomo, planejando herdar pacificamente a fortuna da família de Kaia. No entanto, Morgan, sob o efeito da hipnose, sempre considerou a captura de Kuro sua maior conquista.
dada a obsessão de Morgan com seus próprios méritos, chegando ao ponto de querer uma estátua erguida em sua homenagem. Encontrar o cartaz de procurado de Kuro em Cidade das Conchas foi incrivelmente fácil para Robin com seu sistema. Eles são realmente idênticos, comentou Nami, comparando o pôster que Robin tinha na mão com Kuro. Cladadori, Kaia murmurou, olhando para o cartaz, ainda achando difícil de acreditar. Não é incomum encontrar pessoas parecidas nos mares, afirmou Kuro, com o rosto impassível. É mesmo? Espero que consiga manter essa calma por um instante, respondeu Robin, olhando para Kuro. Uma curva dominante tocou seus lábios, e a luz carmesim escura em seus olhos brilhou intensamente. Bum! Uma onda de pressão aterradora emanou de Robin, varrendo Kuro. Kug! As pupilas de Kuro se contraíram violentamente, e um suor frio instantaneamente encharcou sua testa. No segundo seguinte, seus olhos reviraram e ele desmaiou. Aqui do Conquistador. Mesmo um suposto grande pirata com uma recompensa de 16 milhões de belis, isso só era considerado grande pelos padrões do Mar do Leste. Antes de Robin possuir o Aqui do Conquistador, ele era apenas carne para canhão. Cladadori! Kaia gritou alarmada. Não se preocupe. Ele está apenas temporariamente inconsciente, afirmou Robin calmamente, e então refletiu consigo mesmo. Saquear. Capítulo 29. Saqueie. Robin fixou o olhar em Kuro. Uma luz roxa, visível apenas para Robin, saiu do corpo de Kuro e foi absorvida por Robin. Saque bem-sucedido. Técnica suprema adquirida. Característica Shakushi roxo escuro. Ponto. No instante seguinte. Os músculos do inconsciente Kuro começaram a se contorcer estranhamente, depois pareceram murchar como um balão furado, perdendo toda a sua força. Quando Robin saqueava uma característica do tipo força, o alvo perdia completamente todo o poder associado a ela. O que aconteceu com ele? Que estranho, comentou Nami, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao presenciar a cena. Acabei de pegar algo dele, respondeu Robin com um leve sorriso. Acorde-o, o Zop instruiu Robin, olhando para o Zop. Tudo bem, o Zop piscou e então correu até Kuro, que estava inconsciente. Acorda, acorda. Não pega um resfriado deitado no chão, disse o Zop com a voz demonstrando preocupação, mas suas ações, provavelmente sacudindo ou dando um tapa em Kuro, foram tudo menos gentis. Falar mal do pai era a única coisa que o Zop não conseguia tolerar. Sob os cuidados rudes de Usopp, Kuro lentamente recuperou a consciência. Cladadori, você está bem? Kai ainda achava difícil acreditar que o mordomo que cuidara dela por 3 anos era na verdade um pirata. Você acordou agora? Kuro? Não, mesmo que você admita que agora é o Kuro dos 100 planos, você não pode mais sustentar isso, pode? Robin olhou para Kuro com um sorriso frio. Esse poder... Kuro ainda estava atordoado com o impacto da explosão de Aqui do Conquistador. Ele balançou a cabeça violentamente e em seguida, suas pupilas se contraíram repentinamente. Minha força! Minha! Kuro olhou para as próprias mãos incrédulo. Tentou desesperadamente se levantar, mas suas pernas fraquejaram e ele caiu de volta no chão. É normal perder o controle do corpo enfraquecido temporariamente após perder seus poderes. Relaxa, afirmou Robin, adotando sua expressão de vilão intimidador. Vê você. O que você fez comigo? Kuro perdeu completamente a compostura pela primeira vez, rugindo para Robin. Kuro. Recompensa. 16 milhões de belis. Seu estilo de combate mais singular é o chamado pé furtivo, uma técnica de assassinato que utiliza movimentos velozes como os de um gato, narrou Robin calmamente, demonstrando o pé furtivo enquanto falava. Embora tivesse saqueado a característica Shakushi, roxo profundo, combinada, ele ainda podia executar naturalmente a técnica individual pé furtivo. Meu pé furtivo. Um suor frio encharcava a testa de Kuro. Minha energia foi roubada? Incrível. Isso é muito rápido. Você sempre foi tão rápido assim, Robin. Luffy olhou boquiaberto. O que você fez? Devolva-me meu poder, gritou Kuro, sem se importar mais em manter seu disfarce. Sem a força dele, esqueça a ideia de herdar a fortuna pacificamente e viver em paz, amanhã seria o dia da sua execução. De acordo com o plano dele, os piratas do Gato Preto chegariam amanhã, massacrariam todos. Forçariam Kai a escrever um testamento deixando tudo para ele e depois a matariam também. Como ex-capitão dos piratas do Gato Preto, Kuro conhecia muito bem a natureza implacável de sua antiga tripulação. Muitos deles guardavam ressentimento dele, seu antigo capitão que fingira a própria morte e desaparecera por 3 anos. Sua força anterior era a única coisa que lhe dava a confiança necessária para executar esse plano. Mas agora é impotente? Os piratas do Gato Preto provavelmente o matariam primeiro. Você é mesmo Kuro, exclamou Zop nervoso, ao ouvir a confissão desesperada de Kuro. Como isso pode acontecer? Kaia cobriu a boca com a mão, encarando Kuro incrédula. Mas a prova estava bem diante dos seus olhos. Kaia era gentil, não estúpida. Ela finalmente entendeu. Cladador era realmente um infame pirata sem planos, Kuro. Não se preocupe, Usopp. Eu absorvi todo o poder dele. Até você conseguiria derrotá-lo facilmente agora, zombou Robin, olhando para Kuro. Para desenvolver uma habilidade comparável ao Soru dos 6 poderes por conta própria no Mar do Leste, Kuro realmente possuía talento. Mas cansado de ser perseguido por fuzileiros navais e caçadores de recompensas, ele optou por fingir sua morte e se esconder. E então, infiltrando-se aqui como mordomo por 3 anos, planejando herdar a fortuna de Kaia por meio de manipulação e assassinato, apenas para viver confortavelmente. Patético. Uau, Robin. Você também consegue tirar os poderes dos outros? Isso é uma habilidade da Akuma no Mi? Perguntou Luffy maravilhado. Não, é uma habilidade inata com a qual nasci.
Nada a ver com Akuma no Mi, respondeu Robin, optando por não esconder seu poder. Não era apenas porque esconder isso de Luffy e dos outros, com quem ele viveria e viajaria, seria difícil e poderia causar desconfiança, potencialmente atrasando o processo de equipar a característica. Mais importante ainda, dentro do sistema de poder centrado no Aqui, ocultar deliberadamente as próprias habilidades, fingir-se de bobo para enganar os outros, pode fazer com que você passe pelo tolo, como Barba Negra se escondendo no navio de Barba Branca. Se Barba Negra não tivesse encontrado a fruta da escuridão, sua disposição teria continuado a diminuir devido ao fato de esconder sua verdadeira natureza. E seu pensamento de talvez passar meus dias no navio de Barba Branca não seja tão ruim assim poderia ter se tornado realidade, transformando-o em um parasita completamente inútil. Além disso, às vezes, revelar sua força não era uma fraqueza, era um impedimento aterrador. Somente tendo suas habilidades cantadas pelos mares como poderosas e temíveis você poderá conquistar um título maior, forjar uma disposição mais forte e cultivar um Aqui mais poderoso. Graças às poderosas conexões de Luffy, Robin não precisava temer atrair inimigos invencíveis prematuramente. Se ele ocultasse excessivamente sua capacidade de se apropriar dos poderes alheios, como poderia alegar possuir a disposição para se sobressair a todos? É claro que Robin também não sairia por aí anunciando sua habilidade para o mundo inteiro. Havia uma diferença entre disposição régia e tolice. As habilidades que Robin escolheu demonstrar eram apenas a camada superficial de seu verdadeiro poder. Quando Robin decidisse revelar mais de suas capacidades de combate estrategicamente, usando-as como um fator de dissuasão para reforçar ainda mais sua reputação, ele já estaria entre as maiores potências do mundo. Nesse ponto, a informação parcialmente revelada sobre a força de Robin serviria como maior impedimento para o mundo, fortalecendo ainda mais seu próprio Aqui. Assim como os atuais 4 imperadores, qual indivíduo verdadeiramente poderoso nos mares desconhecia seus poderes? Mas quantos ousaram desafiá-los? Em vez disso, sua reputação temível apenas fortaleceu seu Aqui. Em confrontos entre potências desse nível, o Aqui acabou sendo o fator decisivo. E daí se os outros sabiam de alguma informação? Aqui. Era isso que transcendia tudo. Por possuir a característica nascido do mar, Ouro Supremo, Robin tinha confiança absoluta. Você é realmente assustador, Robin, comentou Zoro. Roubar o poder de alguém diretamente, uma habilidade tão inacreditável, o deixou genuinamente perturbado. Ainda bem que Robin é nosso camarada. Converter. Robin emitiu o comando internamente neste momento. Após demonstrar o poder e confirmar a identidade de Kuro, esse estilo de ataque incontrolável, Shakushi, tornou-se inútil para Robin. Melhor usá-lo para fortalecer suas características já existentes. A conversão concluída com sucesso. Quantidade de material de aprimoramento roxo profundo do tipo força adquirida. Apareceu uma notificação. Acabou, Kuro, declarou Robin, olhando para Kuro com sua expressão de vilão. Espere. Eu tenho algo a dizer. Gaguejou Kuro, completamente aterrorizado enquanto Robin caminhava em sua direção. Nesse momento, Kuro estava como um cachorro encurralado e desesperado. Aquele homem à sua frente o havia despojado de tudo. Capítulo 30. Não me matem. Eu tenho informações. Podemos negociar. Kuro, com a compostura anterior completamente destruída, implorou, o rosto contorcido de terror. Somente alguém que realmente tivesse experimentado ter seu poder completamente saqueado por Robin poderia compreender esse nível de desespero. Anos de esforço, anos de treinamento e batalha forjando sua força, tudo roubado em um instante. Tudo que restou foi uma carcaça quebrada, um corpo que agora lutava até mesmo para se manter em pé. E para um pirata, ser destituído do poder significava ser destituído de tudo. Monstro, Kuro, incapaz até mesmo de ficar de pé direito devido à súbita perda de forças, sentou-se paralisado no chão, olhando para Robin com puro horror, sem sequer ousar encará-lo. Ele fora um pirata notório no Mar do Leste, mas jamais havia se deparado com um monstro como aquele. Seja no momento anterior, quando o mero olhar do homem provocou uma força irresistível que o dominou, deixando-o inconsciente, ou agora, tendo tudo roubado por algum meio desconhecido. Kuro se sentia como uma formiga diante daquele homem, alguém que poderia ser esmagado a qualquer momento. Ele nem sequer tinha o direito de olhar esse homem nos olhos. Agora, completamente aterrorizado, Kuro só queria sobreviver. Informações? Os lábios de Robin se curvaram ligeiramente. Sim. Eu sou o antigo capitão dos piratas do Gato Preto, mas ainda posso comandá-los. Amanhã, os piratas do Gato Preto virão atacar esta vila. Mesmo que você seja forte, impedir qualquer dano à vila durante esse caos é impossível, certo? Poupe minha vida e eu posso ajudá-lo a derrotar todos esses caras. Ei, Usopp, você é amigo deles, né? Você não quer que os aldeões se machuquem, quer? Diga para eles me deixarem ir. Kuro balbuciou desesperadamente, e imediatamente voltou seu olhar suplicante para Usopp. O quê? O rosto de Usopp empalideceu instantaneamente. Kaia cobriu a boca sem conseguir acreditar que aquele era o verdadeiro rosto de Cladadori, o mordomo em quem confiara por 3 anos. Então, por que você se infiltrou neste lugar como mordomo? E por que armou para que os piratas do Gato Preto atacassem? Perguntou Robin calmamente, sem alterar sua expressão. Conhecendo o enredo, Robin já sabia os motivos, mas a confissão de Kuro destruiria completamente qualquer ilusão que Kaia ainda pudesse ter. A garganta de Kuro estava seca. Ele hesitou, incapaz de falar por um longo momento. Não vai falar? Então, morra, declarou Robin friamente, estreitando os olhos. Eu vou falar. Eu me infiltrei aqui por causa da fortuna dessa família. Eu estava farto dos fuzileiros navais me perseguindo porque minha recompensa só aumentava. Então fingi minha morte para me esconder. Depois, passei 3 anos ganhando a confiança dos aldeões.
Amanhã, depois que os piratas do Gato Preto matarem a senhorita Kaia e a obrigarem a fazer um testamento deixando tudo para mim, poderei reivindicar legalmente a fortuna e viver em paz. Aterrorizado além da conta por Hoven, Kuro contou tudo imediatamente. Quanto ao motivo de ele não ter mentido, sob tamanho medo, a mente de Kuro já havia se desintegrado. Mentir estava além de suas capacidades. Cladadori, Kaia sussurrou, cobrindo a boca com a mão e encarando Kuro incrédula. O mordomo que sua família acolhera, tratando-o como um dos seus, tinha a intenção de assassiná-los a todos. Me soltem. Eu vou contar onde aqueles bastardos do Gato Preto estão. Eu não vou mais ser um pirata. Só poupem minha vida, implorou Kuro, ignorando completamente os sentimentos de Kaia, focado apenas em sobreviver. Pan. Um punho alongado atingiu com força o rosto de Kuro, com tanta violência que distorceu suas feições. Trocar a vida dos seus companheiros pela sua. Escória como você nem merece ser chamada de pirata. Camaradas não devem ser usados assim. Rugiu Luffy, olhando furiosamente para Kuro, agora em silêncio no chão. Zoro esboçou um leve sorriso irônico. Hoven olhou para Nami, que apertou os lábios, compreendendo o que ele não queria dizer. As palavras anteriores de Hoven sobre arriscar a vida para ajudá-la ecoaram em sua mente, junto com a lembrança dele a carregando. Ondas de emoções complexas invadiram Nami novamente. Ei, Luffy, você nem perguntou onde estão aqueles piratas, gritou Zop, agarrando a cabeça e correu até Kuro, sacudindo desesperadamente para tentar acordá-lo. Ei, acorda, seu idiota! Onde estão aqueles piratas? O Zop sacudiu Kuro freneticamente, com o suor escorrendo pela testa. Mas Kuro, completamente despojado de seus poderes por Hoven, agora possuía a constituição de um aldeão comum. Após levar um soco furioso e poderoso de Luffy, não havia como ele acordar agora. Droga! Percebendo que Kuro realmente não respondia, o Zop socou o chão com frustração. Apenas vá dizer aos aldeões que os piratas virão amanhã. Peça para que evacuem a vila, sugeriu Zoro, com os braços cruzados. Eles não vão acreditar em mim. Eu sempre menti para eles sobre a vinda de piratas, exclamou Zop com angústia estampada no rosto. O Zop, eu posso contar para eles, disse Kaia fracamente, tossindo levemente. Seu corpo já estava frágil, e o choque da traição de Kuro a afetou profundamente, deixando-a indisposta. Não. Quem sabe se aquele tal de Kuro escondeu mais alguma coisa? Tipo, talvez os piratas não ataquem sem o sinal dele. Se você contar para todo mundo, Kaia, mas os piratas não aparecerem amanhã, ninguém vai confiar em você. Quando os piratas atacarem de verdade, vai ser tarde demais. O pessimismo e a covardia inerentes ao Zop imediatamente imaginaram o pior cenário possível. O motivo pelo qual ele mentia constantemente sobre a chegada de piratas estava enraizado em seu passado. Depois que seu pai, Yasop, partiu para o mar, a mãe de Usopp ficou gravemente doente. Vendo sua mãe sofrer, mas ainda sentir saudades do pai, Usopp teve uma ideia repentina. Ele correu pela vila gritando: piratas estão chegando, na esperança de que sua mãe o ouvisse. Ouvir os gritos de Usopp deu esperança à sua mãe de que Yasop voltaria, e seu estado melhorou um pouco. Então, Usopp continuou gritando: piratas estão chegando. Todos os dias. Ele manteve o hábito mesmo após o falecimento de sua mãe, preservando-o até hoje. Guardava consigo a profunda saudade que sentia de sua mãe falecida. Além disso, a vila de Sirapi era bastante isolada no mar. Os moradores frequentemente ficavam entediados. Depois de persegui-lo e repreendê-lo todos os dias, Usopp às vezes via sorrisos genuínos de diversão nos rostos de alguns aldeões. Então, Usopp persistiu. Mas agora, anos de alarmes falsos finalmente trouxeram consequências amargas. Você não vai nos pedir ajuda? Perguntou Hoven, olhando para Usopp com um leve sorriso nos lábios. Esta é a minha vila. É minha responsabilidade protegê-la. Além disso, nem sabemos se aqueles piratas realmente virão amanhã. E se eles não aparecerem? Vocês vão ficar aqui esperando para sempre? Vocês têm suas próprias aventuras para viver. Como eu poderia, sem vergonha nenhuma, pedir ajuda a vocês? Usopp virou a cabeça, gritando alto apesar do medo evidente. Muito bem. Então o capitão Usopp defenderá os arredores da vila daqueles piratas pessoalmente, declarou Usopp, estufando o peito. Mas suas pernas estão tremendo, observou Nami, olhando para Usopp. Má maldito. Isso não é brincadeira. São piratas de verdade. Não posso ser tão covarde. Usopp olhou para as pernas trêmulas, o suor escorrendo pelo rosto enquanto as golpeava desesperadamente com os punhos. Tudo bem. E daí se eu estou com medo? Pode rir à vontade, se quiser. Incapaz de controlar as pernas trêmulas, Usopp olhou para cima e gritou desafiadoramente. Ninguém está rindo de você. Quem riria de um guerreiro do mar verdadeiramente corajoso? Afirmou Hoven calmamente. Hoven, é eu, um bravo guerreiro do mar? Ao ouvir as palavras de Hoven, Usopp sentiu o nariz arder. Tornar-se um bravo guerreiro do mar era o sonho de Usopp, e Usopp havia testemunhado o poder de Hoven. Ser reconhecido por um homem assim. Usopp sentiu a boca secar. Vê, vocês não estão apenas com pena de mim, estão? Perguntou Usopp, ainda atormentado pela insegurança. Quem arriscaria a vida lutando contra piratas por pena? Idiota! Gritou Luffy e então sorriu para Usopp. Xixixi. Além disso, o que você quer dizer com nossa aventura? Você já não é nosso camarada? Os olhos de Usopp se arregalaram em descrença enquanto ele encarava Luffy, que estava sorrindo e estendendo a mão em sua direção. Você se juntará a nós, Usopp? Perguntou Hoven com um sorriso nos lábios. Zoro apenas sorriu de forma irônica sem dizer nada. Zoro conseguia ver a covardia inerente de Usopp, mas também via a coragem que ele demonstrava ao enfrentar piratas em nome de sua vila. Ele respeitava um homem assim. Luffy, Hoven, todos. Os olhos de Usopp ficaram vermelhos instantaneamente. Ele avançou, abraçando Luffy com força. Mas eu quero ser o capitão. Eu sou o capitão.
Vice-capitão também serve. Não seja estúpido. Robin observava o Usopp brincando de luta com Luffy, com um leve sorriso nos lábios. Usopp se juntou aos piratas do Chapéu de Palha. Lista de características equipáveis atualizada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.